pode esperar, né? Aham. Pode esperar para as É. próximas provas E mesmo, né? realmente são pessoas que você pode ver, não importa. Desde da Carol Conká, de gente assim que a gente vê que não tem um condicionamento físico bom para participar de uma prova de resistência, você vê que tinha gente que estava ali empenhada a ficar, É. né? Não tinha É, cansaço é. nem nada, e o pessoal ali continuando. Isso foi bom para mostrar como que ia ser as provas de resistência daqui para frente, como que o Boninha ia projetar uma prova de resistência para ver se realmente a pessoa pode chegar a um limite. Se eu não me engano, foi a Kerline. A Kerline foi levar água pra Sara ou pro Foi. Gilberto, porque depois da prova, né, o pessoal vai estar com sede, mas não deu água para a equipe vencedora. Aí teve um pequeno atrito, porque a Kerline falou que o Lucas Penteado falou que ia votar nela porque ela não deu água para ele depois que ele saiu da prova, depois que ele ganhou a prova. Mas sabe por que eu falar também? E aí, mas tu ficou muito, mas tu ficou muito pistola? Oi? Ficou muito Lógico. pistola. Porque Porque eu trouxe pistola... a água aqui pra fora. Ah, não, da água? É. Não, na hora ali, eu pensei, pô, será que ela tá fazendo de zoeira, de propósito ali? Mas também é um jogo. Tava com muita sede. Muita sede. Pra mim foi absurdo ver aquela... Pra mim também a sede, assim, eu tava com Falei, meu Deus, eu não acredito que ela fez. bebi água. E aí, eu tô falando pra você, porque eu comentei. E aí tu pensei, comentou será? com a Lógico que comentei. E pensei, será que foi de propósito? Sim, sim. E falei mesmo. E aí eu tô comentando aqui porque eu não sou de falar sim, pelas costas. sim. Porque essa tinha sido a impressão que eu tinha tido de você. Conversando com você agora, eu tive sim. outra. Aí eu acho que parece-me que é, ela trouxe água também para fizeram um tipo de uma salinha também, Aham. uma saleta, né? A sala de espera, porque enquanto eles estavam fazendo a prova, eles tinham uma salinha de espera ali que ficava que os eliminados ficavam ali interagindo. Então, é, eles acharam que, pelo que eu também entendi, que eles iam ficar com vontade de beber Sim. água. E isso daí ia tirar o foco deles da resistência da prova, Uhum. né? Então, assim, eu não sei, eu acho que numa situação dessa de a pessoa tá naquela situação da prova, a cabeça focada naquilo, qualquer coisinha que De acontece é discussão. motivo para ter um estresse, Sim. para dar uma treta. E o que eu acho é o seguinte, eu não esperava que a Kerline fosse levar isso tão longe, porque até a noite ela estava chorando por causa ainda dessas Sim. situações aí. Então, não pareceu que ela tinha um perfil de que ia se incomodar com esse tipo de coisa. É, por isso que eu falo, quando você faz a sua propaganda de quem você vai ser, o que você vai fazer na casa, então você tem que depois ver se casa com a propaganda que foi feita. Porque eu acho que ela parecia uma pessoa bem Uhum. forte, resolvida. E eu não sei, essa história dessa treta estender tanto, e outra, para o início de jogo, né, eu acho que ela deveria ter levado mais a Sim. esportiva, sabe? É assim, realmente, na verdade, eu não assisti essa parte durante 24 horas, né? Mas eu fui pegando algumas conversas, alguns vídeos do próprio G-Show que tava soltando, algumas coisas Sim. assim, né? Para entender o motivo da treta, não digamos generalizar, porque não moveu todo mundo, É. né? Mas assim, uma parte da treta que realmente começou a movimentação dentro da casa, né? Aí assim, eu realmente eu vi uma coisa assim, nada a ver, uma coisa de quinta série, alguma coisa assim. Por quê? Ah, sabe por que que eu venci a prova? Quer dizer que tem que fazer. Ah, vou levar as coisas pro vencedor. Quer dizer que isso está fazendo uma puxação de saco, babando o ovo da pessoa, só porque que ganhou. E não vai fazer coisa nenhuma, não tem poder, não tem direito para fazer nada, né? E assim, realmente eu não entendi por que que a pessoa, né, começou até essa crise de show, eu fico com medo. Pode acontecer o seguinte, sabe por que eu não atendi eles? Quer dizer que eu vou ser eliminada, porque eles têm bastante seguidores, e, né, que vai
com certeza, e os seguidores vão ficar contra ela. E realmente, assim, não vi essas coisas, né? Não vi o motivo realmente dela tá chorando, né? Só se for por causa disso, os seguidores fazer alguma coisa com ela, você fazer cancelamento porque não atendeu eles, os vencedores. A mesma coisa de você fazer, é o seguinte, você vai atender seu amigo ou seu inimigo? Digamos assim. Com certeza você vai atender seu amigo. Sim. Você vai dar o suporte para o seu amigo e o seu inimigo se lasca. E realmente aconteceu isso. Ela foi atender quem? O amigo dela. Mesmo sendo poucas horas, né? Já tem uma amizade. Né? Então, o que aconteceu? Realmente foi. Os primeiros que foram eliminados foram a dupla Gilberto e Sara. Então, ela foi realmente, né, atender eles, dar uma água, dar um suporte, secar o suor, alguma coisa, dar alimento, né? Porque eles ficaram mais de 8 horas em pé, né? E depois iam atender eles, ou alguém ia atender eles, dar água, dar alimento, alguma coisa, para ver se estão passando bem, né? Então, assim, eles deveriam ter ficado na parte dele, quieto, para ver como que ia ser a reação depois. Não chegar, sabe por que eles foram vencedores que tem que ser atendido primeiro? Não, ele foi atender as outras pessoas que também já estavam na prova, que saíram da prova. Que também envolve também o Lucas Penteado também. Lucas Penteado, ele começou a discutir um pouquinho com o Nego Di. Confiante porque ele ia pros paredão e voltava. Ele ia pras provas, desistia no início das provas. Tá vendo? Perdia. Peraí. Mas sabe que tá. Eu gostava de todos os seus conteúdos. Olha, pode falar pode tietar contigo? Tu é muito inteligente, louco, Negrão, cara. mas quer saber de uma coisa? Técnico de futebol tem uma porrada. Agora calma, deixa eu falar. É igual o Neto falando na televisão, é igual o Thiago Life falando na televisão, é igual o Galvão Bueno, é igual... Todo mundo é técnico de futebol quando o futebol tá ali. É a sua opinião. Não há uma leitura dinâmica e didática do que aconteceu num reality show. Por quê? Porque são pessoas. E nem o cara que baseou-se na psicologia da pessoa que entrou lá, porque tem... De verdade, tem gente que é zica. Mas aí você fala e eu fico quieto. Aí quando eu vou falar... Porque não tem lógica certa para esse lugar. E outra, você quer apresentar o Negrão que deu certo e coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Cara, esse Negrão, a galera já viu. Quem é você aqui? Eu sou esse cara aqui. Cara, eu sou humildade pura, você vai ver aqui eu trocando ideia com você. Não vou te maltratar, não quero o seu mal. Mas antes de seguirmos com o assunto, eu tenho algumas dicas para você que quer ter um podcast assim como eu. O Anchor é o meu programa de edição favorito, pois é uma maneira simples de fazer um podcast. Eu vou explicar, ele é 100% gratuito. Existem várias ferramentas de criação que permite gravar e editar seu podcast diretamente do seu smartphone ou computador. O Anchor irá distribuir automaticamente seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muitas outras plataformas. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast, sem precisar de audiência mínima. O Anchor é tudo que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Abaixe agora o aplicativo Anchor de graça pela Apple Store ou Google Play. Ou acesse anchor.fm e comece a gravar. Para saber mais informações, acesse anchor.fm. O problema foi o seguinte, o Caio fez um comentário, né? E ele fez esse comentário, só que não é uma coisa que ele tinha observado. Ele falou, acho que ele jogou por falar, porque nem tinha acontecido isso, nada. Que as meninas estavam se juntando para que elas iam votar em alguém deles, né? Aí o Lucas, ele entrou na conversa e já falou, já foi, como fala, dando soluções para essa situação. Então, se elas estão fazendo, então nós vamos fazer. Só que, é que nem ele foi falando coisas que... aí o Nego Di entrou no mérito, ele falou, peraí, mas eu não acho certo isso, não está correto, porque são as mulheres lá, não sei o que lá, ele já não concordou. E quando o Nego Di entrou na conversa e não concordou, o Lucas, ele já começou a mudar a conversa dele para um lado que falou, mas espera aí,
isso aqui é um jogo. Acho que na hora que ele viu que o Nego Di não gostou, discordou, aí ele foi enfatizar talvez o porquê que ele estava falando isso. Então mas então, aí eu acho que ele caiu a ficha e ele deve ter se arrependido e foi falando uma coisa que já não tinha mais nada a ver ainda, foi piorando a situação. Porque ele foi para um lado falar porque então nós vamos juntar por gênero, por não sei o que lá. Aí já falou um monte de coisa. Fala, mas isso é um jogo, não sei o quê. No final das contas, eu acho que o Lucas ele se arrependeu do que ele falou, porque ele entrou já deu uma ideia no cara, que a ideia do cara nem estava formada. Ele só jogou. O Lucas já foi alimentando essa ideia, o outro foi contrário, o Nego Di, e o Lucas, ele deu uma arrependida, só que ele foi debater outro assunto que não tinha nada a ver. Aí piorou a situação, porque o Nego Di ficou mais irritado ainda. Aí o Nego Di falava, não, mas você não falou isso. Aí ele foi tentando consertar, ele falou, não, você não disse isso. Ele falou, não, mas por que não sei o que... Então, assim, o Lucas, ele se enrolou de um jeito que depois o próprio Caio já estava constrangido de ter começado um negócio que não era nem intenção dele, e os outros, que acho que tinha mais alguém junto, acho que o João Luiz também estava por ali, tanto que o João Luiz saiu e voltou. E a treta virou um debate que foi indo, e um não concordava com o outro, e ele não concordava e não concordava, virou uma treta, e o Nego Di não arredou o pé, e o Lucas se enrolou. Depois, quando acabou tudo isso, o Lucas estava arrependido, na verdade. E eu acho que virou um aprendizado para ele tomar cuidado, porque, por exemplo, depois o Caio já falou várias vezes, não só o Caio, o Rodolfo está contribuindo, dizendo que o Caio vai falar umas coisas que nada a ver, que ele não está acostumado, que ele nunca foi para a rua, nunca sabe, é uma pessoa da fazenda, e não está acostumado a conviver, nem com câmeras, nem... Então o Rodolfo está dando uma desculpa para o que o Caio vai falar. E o próprio Caio também está dizendo, eu posso falar alguma coisa, que vocês me desculpem, é que eu não estou acostumado, vocês me corrigem, que eu vou ficar quietinho, vou ficar caladinho. Então, veja, esses dois, o Rodolfo e o Caio, eles vão aprontar horrores aí. Quem se envolver nessa história vai sair vai pagar de errado. E o Lucas, ele foi infeliz, que ele se envolveu na história do Caio, o Caio saiu de vítima, o Lucas foi o vilão, e o Nego Di, que era parça dele, que tinha acabado de ganhar uma prova, estavam se vangloriando, virou um atrito entre os dois, que até agora eles falam desse atrito, não, mas já me acertei, não, mas ele tem uma cabeça dura, que não sei o que lá, é meu filho. Então, quer dizer, no final das contas, foi uma história desnecessária por a pessoa falar uma coisa na hora que não deveria falar. Agora, é lógico que pode acontecer outras vezes, o Nego Di também não vai ser dono da verdade, vai sempre estar certo, mas eu acho que ali é aquela velha história. Nós já tivemos casos do BBB das pessoas falarem coisas desnecessárias, partir para um lado, ficar em evidência de uma forma negativa, ir para um paredão e sair. O que uma pessoinha começou, né? O Caio foi lá, começou a falar isso, que as meninas já tá juntando, né, para votar neles, para tirar ele, essas coisas. Aí depois a pessoa realmente que jogou isso nem tava mais lá na conversa, né? Que ela só jogou e saiu e foi fazer o almoço. Então, realmente, assim, ele só queria realmente criar uma discórdia ali entre os meninos que estavam ali no quarto, para ver onde até que ia chegar, né? Que eu tava vendo lá hoje 24 horas, o pau pegando lá dentro do quarto e ele lá convizinhando com as meninas, conversando com as meninas, brincando com as meninas e tudo, nem parecia que tava acontecendo o pegando fogo dentro do quarto, né? E assim, realmente a gente sim, com certeza, não digamos uma separação, é que as meninas estão realmente
mais confiante entre elas, tô mais tendo amizade entre elas, né?